registrado para a pessoa poder depois recuperar um pouco esse conteúdo, dar uma olhadinha, né? Mas o nosso tema hoje é o Nietzsche, né? Então, o Nietzsche é um autor que a gente teria muita coisa assim para falar do Nietzsche, tá? Mas a gente tem que, enfim, fazer uma escolha, né? Porque é muita coisa, a gente não tem esse tempo todo. Mas só para falar rapidamente, no geral, para vocês, quer dizer, é um autor que ele é muito inspirado no Schopenhauer, que é um autor que a gente já viu, né, a semana passada. Então ele vai ter aquela perspectiva bastante crítica em relação à filosofia tradicional, aquilo que ele vai chamar da metafísica, né? Que é uma tradição que vem desde o Platão até o Hegel, né? Até o Kant. Então ele vai ter uma perspectiva muito crítica dessa filosofia que tenta reduzir ou dar uma importância para a parte mais lógica, para a parte mais da teoria do conhecimento, da ciência, né? Ele vai ter uma perspectiva muito crítica em relação a isso, e partindo daquelas questões que a gente viu do Schopenhauer, quer dizer, a ideia de que existe uma força primordial, que é alguma coisa que a filosofia tem que tentar entender, explicar como funciona, né? O Nietzsche ele tem uma produção filosófica bastante concentrada. A gente pode dizer que a grande produção filosófica do Nietzsche está entre 1870, que é quando ele lança esse livro que eu vou falar para vocês hoje, O Nascimento na Tragédia, a partir do espírito da música, e ele termina a obra dele em 1888. Então foram 18 anos de produção teórica do Nietzsche, né? E termina de uma maneira um pouco trágica, assim, né? Porque o Nietzsche ele está em Turim em 1888, ele publicou os últimos livros, e algumas pessoas até começam a questionar esses livros, porque ele tem alguns livros que ele fala umas coisas um pouco estranhas, né? Então ele tem um livro que se chama Et Homo, né? Onde ele começa o livro dizendo assim: por que eu sou tão inteligente? Por que eu faço livros tão bons, né? Começa uma coisa lá meio esquisita. E alguns livros ele termina, em vez de assinar Friedrich Nietzsche, ele assina como Dionísio, como Anticristo, né? Então tem umas coisas um pouco estranhas assim nessa última fase da obra dele. E aí em 88 realmente ele está em Turim, passeando na rua, e aí ele tem um surto psicótico, e aí tá tendo um enterro lá e tal, e ele fala que aquilo é o enterro dele, e que ele era um imperador que morreu e que estava sendo enterrado, e aí tem a famosa passagem lá que ele agarra um burro pelo pescoço, abraça o burro pelo pescoço, né? E aí ele abraça o burro e que a partir dali ele perdeu a consciência, né? Ele ficou, enfim, perdeu a alma dele, né? O corpo dele ainda durou 12 anos. Ele foi levado inicialmente para uma clínica, né, de tratamento psiquiátrico e tudo, mas rapidamente se viu que ele tinha dado um apagão na cabeça dele, e aí ele vai viver junto com a mãe e vive mais 12 anos lá, mas numa condição já bastante precária, assim, com paralisia no corpo e tal. Infelizmente, é esse final, né? Mas, enfim, era um jovem muito promissor, assim, que todo mundo apostava muito no Nietzsche. Ele se tornou professor de uma universidade na Basileia, e foi tem um vídeo, né? Tem um filme que chama Nietzsche em Turim, que é do Bressani, se não me engano, né?
que conta exatamente essa última fase dele em Turim, que é na Itália, né, a cidade onde ele tinha ficado lá e sofreu a crise. E aí tem imagens dele autênticas, assim, né? Porque o cinema se desenvolve no final do século XIX e aí uma pessoa vai com uma câmera cinematográfica e filma ele, né? E aí, assim, ele começou muito novo, então ele foi nomeado professor com 24 anos de idade, ele já era professor de uma universidade importante, mas ele era professor de filologia, que é uma disciplina que tem uma tradição muito forte assim na Alemanha, em alguns países, que é o estudo dos clássicos, tentando colocar a obra antiga dentro de um contexto histórico, né? Então ele vai estudar a tragédia grega, ele vai estudar os historiadores gregos, vai estudar a filosofia grega, e esses filólogos eles tentam entender a obra no contexto da própria época, né? Para a gente hoje isso é uma coisa mais normal. A gente, quando fala dos autores, a gente tenta contextualizá-los dentro da época histórica, né? Mas até o século XVII, assim, não era muito comum. Era muito comum as pessoas pegarem uma obra antiga, lerem como se a pessoa estivesse lendo um negócio que foi escrito semana passada, né? E aí simplesmente interpretava aquela obra do jeito como se fosse uma obra contemporânea, e isso gerou alguns tipos de problema, né, que a gente vai ver hoje um pouco aqui, mas um dos problemas graves que o Nietzsche acusa na sua época é que a sua época, o Renascimento italiano fez uma leitura muito errada da música grega, né? Os florentinos, né, o pessoal lá de Florença, o pai do Galileu Galilei, eles estudaram os textos gregos da música, da teoria musical, pegaram partituras, ópera, músicas e dramas de teatro, e eles leram aquilo e eles fizeram uma música achando que estavam fazendo a música que os gregos faziam, né? E essa música que eles criaram, que eles achavam que era a música dos gregos, era a ópera, que não tem nada a ver com a cultura grega, né? Então, o Nietzsche vai dizer assim, foi o maior erro de interpretação filológica da história da humanidade. Os caras criarem a ópera achando que eles estavam fazendo a música grega, né? Porque a ópera é aquele negócio lá, né? Aquelas cantorias, aquelas solos, soprano, né? O tenor e não sei o quê. E é uma cantarolice lá e tal que Nietzsche fala, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com os gregos, assim, a música dos gregos era uma música intimista, era uma música coletiva, enfim, é um pouco o tema desse livro, agora que a gente vai ver, o Nascimento da Tragédia, a parte do espírito da música original grega, né, do teatro grego, que é um pouco o que ele vai trabalhar, tá? Então ele foi um filólogo muito importante, muito novo, se tornou professor da universidade, mas, assim, logo a seguir dele assumir a posse e fazer alguns trabalhos importantes, ele tinha que fazer um trabalho para subir de nível, assim, na universidade alemã, e aí o orientador dele, que era um super fera da filologia, ele pede que ele faça um trabalho, e ele começa a se incomodar muito com aquilo, porque ele não gosta de filologia, ele gosta efetivamente de filosofia, e ele quer mudar de área dentro da faculdade, né? E aí surge uma vaga de filosofia para ele numa outra universidade, e ele tenta essa vaga e não consegue. Então ele tem uma frustração, porque ele não consegue mudar de área. E ele não aguenta mais fazer trabalhos de filologia, que é aquela coisa de ficar estudando textos antigos e dizendo como é que era a história dos caras e tudo mais. Então ele resolve fazer um livro dentro da área de filologia, mas que o tema é filosófico, né? E aí ele arruma uma maior confusão, assim, porque esse livro dele foi escrito em 1870, O Nascimento da Tragédia, ele é muito mal recebido pela academia, no começo ninguém fala nada, aí ele começa a provocar os professores da área para falarem alguma coisa, e aí vem um professor importante da área e fala que o livro dele é uma porcaria, que não tem nada de filologia ali, não é científico, e realmente o objetivo dele não era filologia, né? Ele queria mexer com filosofia mesmo, né?
E aí essa é a primeira fase importante dele, e depois tem umas outras fases onde ele já vai também mudar bastante a perspectiva filosófica dele, né? Vai criar uma crítica mais ferrenha depois à própria ciência, à religião, aí já é uma fase mais tardia da obra dele, né? Até chegar numa obra em que ele meio que vai propor, né, uma ideia de que o homem tem que se reinventar como se o homem fosse uma obra de arte, né? Enfim, várias influências, é um autor riquíssimo, com muita coisa, né? Mas só para dar um breve panorama assim, para vocês, mais ou menos do que aconteceu com a vida dele e com a obra dele. A obra dele tem alguns tipos de livro mais teóricos, assim como o próprio Nascimento da Tragédia, tem outros que ele escreve com aforismos, né, que são pequenas frases, assim, e que uma parece que não tem muito a ver com a outra, então é uma coletânea imensa de frases, né, como a Gaia Ciência, e, enfim. Mas ele tem outros livros, como Assim Falou Zaratustra, né, que é um livro meio de parábolas, assim, né? O Zaratustra é um personagem fictício que vai vivendo uma série de aventuras filosóficas e tal. Enfim, a obra dele é imensa, né? Muita coisa, infelizmente não dá para a gente tratar. Então eu optei por pegar uma obra, que é a primeira, que é O Nascimento da Tragédia, onde muita coisa do pensamento dele já vai poder ser abordada a partir dessa obra, tá? Então, falando um pouco do livro, né, O Nascimento da Tragédia a partir do espírito da música, ele foi escrito em 1870 e tem um dado importante biográfico. O Nietzsche estava na guerra. Houve uma guerra entre França e Alemanha em 1870, que foi vencida, inclusive, pela Alemanha, e que vai resultar numa organização da Alemanha para que a Alemanha se torne um país. Porque a Alemanha até 1870 não era um país, ela era 40 e poucos principados, ducados, pequenos territórios que tinham em comum o fato de falar uma língua mais ou menos parecida, que era o alemão, né? Mas não era um país, né? E depois de 1870, havia até então dois grandes polos, né? Que eram maiores, assim, mais importantes naquela região. Um era a Áustria e outro era a Prússia. E a Prússia ela conseguiu costurar um grande acordo com esses 40 principados aí que compunham esse território deles, né? E eles formaram pela primeira vez um país, a Alemanha, né? 1870 é o ano de fundação da Alemanha como país, tendo a Prússia à frente e aqueles vários ducados e principados e tal que aderiram e aquilo virou um país, né? Então o Nietzsche estava nessa guerra. Então ele na guerra ele tomou contato um pouco com aquilo que a gente viu que o Schopenhauer falava, né, de que o mundo ele é trágico, né? Imagina, você está numa guerra com um monte de gente do teu lado levando tiro, você matando um monte de gente, né? Quer dizer, é uma situação muito pesada, né? E ele tem contato com esse lado monstruoso, digamos assim, da humanidade, que é o momento da vivência de uma guerra, né? Por outro lado, ele está fazendo um estudo filológico da tragédia grega, né? Então tem alguns autores, Sófocles, o Ésquilo, mexe com a cabeça, né? É super pesado nisso, exatamente, né? E ele está lidando com um momento da tragédia grega, que é no século VI a.C., lá quando começou a filosofia também, tinha alguns autores muito importantes da arte, né, da tragédia, que é nada mais do que uma peça teatral, né? Mas é tragédia por quê? Porque são aquelas histórias que a gente já viu em algumas reuniões nossas, né? A história do Édipo, quer dizer, são sempre situações que estão destruindo, né, os personagens, né? A gente viu Antígona, lembra que ela queria enterrar um irmão, o outro irmão não deixava, né? Quer dizer, são sempre situações trágicas, né? São situações de muita tensão, de uma tensão de violência. Antígona vai ser assassinada pelo irmão, o Édipo mata o pai, né? Quer dizer, essas coisas que lembram para ele um pouco esse lado terrível da vida que na guerra ele também estava vivendo, né? E ele fala assim, pô, eu quero estudar por que os gregos fizeram esse tipo de obra artística, né?
porque para ele existia alguma coisa esquisita no surgimento da arte na Grécia. Porque ele estudando a história da Grécia e vendo que eles viviam em guerra, invadiram Troia, lutaram contra os gregos, Atenas, lutava contra Esparta, depois surgiu o Alexandre da Macedônia, que matou os espartanos e os atenienses e criou... Né? Era um povo muito viril, assim, muito guerreiro, né? E aí ele fica intrigado, por que um povo guerreiro desse jeito vai querer fazer arte, entendeu? Vai querer fazer teatro, né? Ele fica meio cismado com essa história aí, e aí ele vai começar a estudar, então, esse período da história, né? Com essa tese que ele começa a levantar ainda muito de maneira preliminar, mas que vai se configurar depois de uma maneira bastante forte, né? A ideia de que, assim, os gregos, eles viviam uma vida tão violenta, tão parecida com aquela que ele, Nietzsche, estava vivendo ali na guerra, de ver destruição de amigos e ver uma coisa totalmente destruída. Aquilo era tão forte que aquilo acabava gerando um medo nas pessoas. Por mais corajosas e guerreiras, aguerridas que elas fossem, aquilo acabava gerando um medo. Por quê? Porque a pessoa se sentia também passível de ser destruída em qualquer hora. Quer dizer, essas forças brutais, imensas, né, são coisas que a gente fica se sentindo perto delas como se fosse uma formiguinha. Né? E quando as pessoas quando surge esse temor, o que acontece? Ele vai dizer o seguinte, olha, a arte, nesse momento, ela serve como uma espécie de cortina, né? O Schopenhauer falava do véu de Maia, né? Um véu, um pano, né? Transparente que cobre, né? Um pouco essa divindade, a Maia, né? Para quê? Para que a gente não tenha que olhar para a monstruosidade que ela e não ter que ver isso olho no olho, né? Então é uma coisa tão terrível assim que você prefere colocar um véu na frente para enxergar ela por intermédio de um pano, né? Como se a gente se deparasse com aquele monstro da Bela e a Fera, e aquele monstro é um negócio tão horroroso, assim, tão terrível, né? Que a gente preferisse, então, colocar um lençol em cima dele do que ter que ficar olhando para a cara dele para jantar. Imagina você jantar com... Né? Então, ele vai dizer meio que a ideia dele é que a própria natureza humana, ela cria uma espécie de proteção para que o homem não tenha que ficar o tempo inteiro olhando para essa desgraça que é a realidade, que é a possibilidade da gente ser, em qualquer momento, pisoteado por essas forças naturais violentíssimas, né? E aí a arte acaba criando uma espécie de embelezamento, né, dessa coisa tão terrível assim. Então, a velha história, a gente vai assistir a peça do Édipo e olha para aquilo e consegue olhar para aquilo e consegue entender o que aconteceu. Agora, imagina se estivesse acontecendo com a gente, né? Quer dizer, então, quando você olha para aquilo na arte, você, apesar de estar olhando uma coisa terrível, que é a história do Édipo, você mesmo está protegido, porque você é simplesmente o espectador, né? Quem está lá se ferrando é o Édipo, não é você. Então você consegue olhar para esse lado terrível do mundo, né? Por intermédio da arte. Como é que ele vai explicar isso, né? De uma maneira mais objetiva, né? Ele vai apresentar, no livro dele, ele vai apresentar dois deuses gregos. Um deus que é o Dionísio e outro deus que é o Apolo. Tá? E ele vai associar cada um desses deuses a uma dessas forças. O Dionísio, quem que é? O Dionísio é a violência do mundo, daquela vontade do Schopenhauer, daquele deus destruidor que vivia queimando as pessoas. Lembra que a gente falou de Schopenhauer, né? O Dionísio é esse deus que destrói as pessoas, que quando ele encosta, ele destrói. A própria história dele como divindade é um pouco assim. Dionísio é um deus que ele é destruído por cachorros, por cães, né? Ele é destroçado, assim, é feito em pedaços. Aí, como a mãe dele é uma deusa, ela vai lá e conserta o Dionísio, cola os pedaços dele e tal.
mas ele mesmo é um Deus que foi destruído, né? Então, ele é essa divindade, que é a divindade da embriaguez, né? A ideia que o Nietzsche associa muito a Dionísio é embriaguez, é aquele momento quando a gente enche a cara de álcool e a gente perde a noção de que nós somos uma pessoa. E daqui a pouco a gente se dá conta, a gente está dormindo e babando com a cabeça na sarjeta da rua, assim, na calçada, né? Então, é aquele momento assim que a gente é literalmente destruído, né? Porque a embriaguez ela toma conta da vida da gente, se ela for muito forte, né? Ela toma conta da vida da gente e se a gente bobear, a gente morre, né? Atropelado, sei lá, faz alguma bobagem. Quer dizer, então Dionísio é esse deus da embriaguez absoluta, assim, da bebida em excesso, da vida nos seus extremos. Então é o cara que, entendeu? Sobe num paraquedas e começa a pular do avião, ou começa a pular das montanhas, e começa, né, a fazer as maluquices e tal. Então o Dionísio é esse deus dessa quase loucura, assim, de excesso de embriaguez, né? E justamente esse Deus, ele se manifesta na história mundial nos impulsos de destruição. Então, quando a guerra está deflagrada e tem gente jogando bomba num hospital e matando 500 pessoas dentro de um hospital, o que é isso? Né? Isso é a violência da embriaguez, isso é o Dionísio em ação, assim, é uma monstruosidade que está acontecendo e resultando numa tragédia para quem for vítima, né? Daquela divindade. Então, é a crueldade da qual muitas vezes a natureza é capaz. Né? Vocês veem esses desabamentos que existem, essas chuvas torrenciais, né? É o momento quando você se depara com uma força que você olha para ele e fala, pô, eu estou ferrado, né? É aquele momento em que os apóstolos lá de Jesus estão no barco, né? Jesus está dormindo e começa a comer uma tempestade ali no barco, e o barco começa a chacoalhar e tudo mais, eles no meio do mar e tal. Né? Então é esse momento do desespero, é o momento do temor, porque você se sente num barquinho no meio de uma tempestade terrível. Né? E aí, o que acontece? Né? É nesse momento que você está totalmente desesperado e que você entende o que é essa força destrutiva que rege o mundo no qual a gente está colocado, é o momento quando você justamente corre para alguém, né, que seja capaz, não é de te salvar, mas é de te enganar um pouco para você achar que você tem chance de sobreviver no barco. Porque se você se desesperar demais, vai ser pior, né? Então você apela para alguém, né? É o que os apóstolos fazem com Jesus, acordam Jesus e falam, Jesus, salva a gente aqui. Né? Então você corre para alguém, né? E pede para essa pessoa para tirar isso da tua vista, né? Você não quer enxergar aquilo, né? Então a natureza ela teria dotado a gente de algumas técnicas para a gente mesmo sobreviver da melhor forma possível quando a gente está num perigo danado desse, né? Então, o que você faz quando você está no meio de uma tormenta com ondas imensas? Para de olhar para as ondas, olha para o chão do barco, entendeu? Fecha os olhos, se engana, né? A ideia toda do Nietzsche é essa, a gente se engana, a gente não quer olhar para isso, porque isso é muito atemorizador, né? Então a gente não quer olhar, a gente se engana. E aí o Deus que ajuda a gente nesse sentido é o Apolo. Por quê? Porque Apolo, ao contrário do Dionísio, ele é o Deus do sonho. Ele é o Deus da beleza, da luz, da tranquilidade, da segurança. Né? Então Apolo é o Deus que inspira os pintores, os escultores. Né? E você, por mais que você olhe para uma tormenta num quadro, né? Você sabe que aquilo é um quadro, quer dizer, aquilo é simples aparência, né? Apolo é o deus da aparência, Dionísio é o deus da verdade, né? Da concretude do mundo destrutivo, né? E o Apolo é o deus da aparência, é o deus que consegue pegar essas coisas e transformar isso em sonho, né? Quer dizer, no sonho eu sonhei que eu estou num barco afundando, mas pô, é sonho, daqui a pouco eu acordo e não tem mais nada, não tem mais problemas, assim, porque isso é pura e simplesmente um sonho, né? E aí o Nietzsche começa a se perguntar, né? Por que, então,
quer dizer, que os gregos sentiram essa necessidade de criar essa espécie de mentira, de aparência, que é o Apolo, né? E a resposta deles é um pouco essa, né? Quer dizer, para não ter que ficar olhando, né, nesse mundo que, particularmente, no caso dos gregos, era muito violenta, porque eles viviam em guerra o tempo inteiro, porque eles não tinham lei, porque eles não tinham o Estado, né? Enfim, eram tribos que viviam se matando, né? Então, eles teriam criado esse recurso aí de olhar sempre para o Apolo para dizer que tem alguém que estava protegendo eles, para deuses que estavam do lado deles e tudo mais. E aí ele percebe, na verdade, que com base nessa estrutura da beleza, da luz, da tranquilidade, que se cria toda a estrutura das divindades gregas. Então ele vai dizer que todo o Olimpo, todos os deuses, Hera, Zeus, Atena, né, Hera, todos os deuses, né, na verdade era uma fantasia, era uma mentira que os gregos criaram para justamente fugir dessa verdade, né? Então a frase que ele coloca ali, o grego conhecia e sentia os sustos e horrores da existência, né? Por quê? Né? Porque ele era um povo guerreiro, que era um povo que estava matando o tempo inteiro, sendo morto, estavam roubando a mulher do cara, ele estava roubando a mulher do outro, né? Mas a fim de poder viver no meio dessa turbulência, ele cobria esse mundo com os brilhantes figuras de sonho dos olímpicos, né? Então ele dizia o quê? Que não, que ele ia para a guerra, mas que Ares estava do lado dele, então ele não ia morrer. E isso dava para ele a ilusão de que ele era invulnerável, de que ele era, enfim, imortal, né? E aí é que ele ia mesmo para a guerra e entrava no meio dos inimigos lá e saía matando todo mundo, né? Então, esse tipo de instrumento, né, que o Nietzsche está percebendo que nasceu na cultura grega, essa ideia de você ter essa maneira de esconder um pouco o lado terrível da vida por intermédio de uma camada que é uma camada de sonho, de mentira, né? É um recurso para você fugir desse terror, né? Agora, por outro lado, quer dizer, o que ele percebe também? Que essa crença é ingênua, porque não adianta eu acreditar que o Ares está do meu lado na guerra, porque se eu entrar no meio da multidão dos troianos lá, eu vou ser morto, né? Então, é um artifício de desespero, digamos assim, né? Um artifício um pouco ingênuo, no sentido de que parece que eu estou protegido, porque como eu pedi para Jesus acalmar o mar lá e tal, né? Na fábula ele vai acalmar, mas na real eu sei que não tem ninguém que acalme uma tempestade, né? Então é esse tipo de coisa que acaba se criando por intermédio desse discurso de Apolo. Pois bem, e o que ele percebe também, né? Que essa coisa desse discurso muito lânguido, muito sonho, moleza e tal, isso aí também não combina com os gregos, sabe? Os gregos também não querem um mundo totalmente seguro, né? Eles são aventureiros mesmo, eles gostam de brigar, gostam de matar, querem ser heróis, querem glória, né? E aí vem a grande sacada no Nietzsche, quer dizer, ele vai perceber, né, que esse mundo representado, ele se opõe ao mundo real, que é o mundo do Dionísio, né? Cria uma dualidade ali. Essa delimitação às vezes é importante porque não deixa a gente cair na loucura. Imagina alguém que vai sem acreditar em nada e entra numa guerra mundial aí com gente jogando bomba em cima de hospital, né? Chega uma hora que você pode ficar até louco, né? Porque você vai ver tanta miséria, tanta destruição que você pode perder o controle, né? Então, o Apolo, ele nos livra de certos sentimentos selvagens, assim, ele nos tranquiliza, ele é o Deus escultor e tal, né? Mesmo em meio às maiores tormentas, Apolo cria esse grau de confiança, né? Agora, o que ele vai concluir? Né? Que os gregos também não queriam total tranquilidade de um Apolo dormindo lá, escutando lira, né? Eles queriam a violência. Então, o que eles acabaram fazendo? Eles acabaram criando uma espécie de pacto entre Apolo e Dionísio, né? E o que vai representar esse pacto entre Apolo e Dionísio, né? Justamente a boa arte, quer dizer, que vai ser a tragédia.
Então, por que a tragédia e desde o Aristóteles, né, se falava que era o topo, assim, a arte mais nobre, a arte mais importante, o tipo de obra de arte mais bem feita e mais importante, né? Porque justamente essa é a tese do Nietzsche, porque ela mistura Apolo com Dionísio. Apolo por quê? Porque é uma coisa que está se passando no palco, é uma peça teatral. E Dionísio por quê? Porque quem está em cima do palco é o Édipo, que está, né, dormindo com a mãe e matando o pai. Então, quer dizer, a boa arte ela consegue conciliar essas duas coisas, né? Mostrar alguma coisa de caráter dionisíaco, né, destrutivo, trágico, horrível, mas com a plasticidade de uma obra de arte, com a plasticidade de uma pintura, de uma escultura ou de uma ação dramática no palco, né? Então, o artista, ele é um imitador desses estados destrutivos, né? Só que na natureza eles são estados destrutivos que destroem de verdade a pessoa, né? Só que levando as pessoas ao risco da desintegração, da morte real ou da própria loucura, né? Já na arte, o que acontece? Né? O que se passa com quem está assistindo uma peça dessa é um sentimento do sublime, que é um sentimento de chegar perto dessas forças destruidoras de magnitude inconcebível, né? Aquela coisa, você vai para a catarata do Iguaçu e olha aquele volume de água caindo na tua frente, você fala assim, pô, eu sou um pedacinho de formiguinha, olha a quantidade de água, imagina se eu cair nessa cachoeira, o que vai acontecer comigo? Ela vai me amassar que nem uma folhinha, uma formiguinha no chão, assim, né? Então a gente se sente pequenininho, a gente se sente minúsculo, né? E isso dá para a gente uma sensação da magnitude da natureza, da magnitude das forças, do destino, né? Esse tipo de coisa, né? Agora, por outro lado, quer dizer, na peça teatral, eu estou vendo isso na minha frente, mas eu estou protegido, né? Então, o sublime é o tipo de sensação que eu tenho frente a uma obra de arte trágica. E o cômico, quer dizer, aí já é um outro tipo de movimentação dos nossos sentimentos, porque a gente vê o absurdo, né? E a gente dá risada. Então, o trágico e o cômico são dois gêneros que vão tratar de maneira diferente essas relações da gente com as situações, né? E o trágico é aquela arte que consegue misturar Apolo com Dionísio, e que gera o sublime. Então, o sublime, enfim, é que é uma coisa um pouco teórica, assim, que eu vou até pular aqui, mas, enfim, a música, ela a forma de arte, isso a gente já tinha visto lá no Schopenhauer, e ela é capaz de representar a vontade. E vocês viram lá no Schopenhauer que a vontade é esse Deus maligno, destruidor, né? Então a música ela consegue corporificar esse Deus, né? E aí, na continuidade das pesquisas filológicas lá do Nietzsche, o que ele percebe, né? Ele percebe que o coro grego ele não tinha nada a ver com o coro do nosso teatro, né? Você vai no teatro, tem lá os músicos tocando instrumentos, e aí tem uma espécie de plataforma onde ficam lá 30, 50 cantores que são o coro, né? E eles cantam lá a Nona Sinfonia do Beethoven e tal, e a gente escuta no palco, né? Então existe uma separação entre o público e o coro. E na Grécia não tinha essa separação. O coro era a própria população. E quando tinha que cantar alguma coisa numa peça teatral, a gente fazia que nem quando a gente está em boteco, assim, bebendo e tocando violão, né? Então todo mundo canta, né? O coro grego era muito mais parecido com bebedeira de boteco do que com teatro, né? Então todo mundo da cidade cantava, as pessoas juntavam aquela multidão cantando o coro daquelas peças teatrais, né? E enfim, numa situação que lembrava muito bêbado mesmo, quer dizer, as pessoas entram numa espécie de sentimento místico, assim, religioso, né, em que a comunidade, o grupo das pessoas do coro, você fazer parte do coro, meio que tirava a sua individualidade. Então você se sentia um servidor do deus Dionísio quando você estava nesse coro grego. Você sentia como se você estivesse num ritual sagrado, num ritual
de manifestação da divindade, né? Então você era um pouco assim, alguma coisa das religiões mais primitivas, né? A religião de Dionísio era uma religião que chega na Grécia, vinda do Oriente, e ela é uma religião meio perseguida, inclusive, pelos gregos. Por quê? Porque ela tinha esse negócio. Dionísio vai virar depois o Baco, né, na literatura romana, então ele é o deus do vinho, né? Então as festas de Dionísio eram grandes bacanais, assim, todo mundo bebendo com todo mundo, dormindo com todo mundo. Era maior, né, acontecimento, assim, do ponto de vista do que acontecia com o povo naquelas festas, né? Eram festas de embriaguez absoluta, assim, né? Agora, justamente o que o Nietzsche vai dizer, né? Quer dizer que esse lado da embriaguez é aquilo que os gregos queriam se proteger daquilo, né? Então, como que eles fizeram isso? Né? Eles levaram o coro para uma situação do palco, né? E paulatinamente foi se separando efetivamente, né? O coro do público, né? Então, essa separação entre coro e público é uma coisa que também vai caracterizando essa prioridade do Apolo em relação ao Dionisíaco, né? Então, essas festas teatrais e tal, cada vez menos as pessoas vão participando da bacanal, da coisa toda, da festividade, e cada vez mais vão se tornando um público que está um pouco isento daquela movimentação, né? Enfim, ele faz um estudo muito aprofundado assim da questão histórica, né? E aí ele chega então à conclusão de que a tragédia grega nasce justamente de um coro dionisíaco, quer dizer, essa migração desses rituais, que eram rituais na verdade que não tinha ninguém que se destacava do coro, o coro era todo mundo cantando. Quando você está numa roda de bêbado, pode ter um cara lá que toca um violão, tem outro que canta e tal, mas aquilo não é um show daquela pessoa, sabe? É um grupo de amigos bebendo e tocando pagode, sei lá. Né? Então não tem ninguém ali que é a estrela, né? Mas aos poucos, né? Vai se criando essa estrela e essa estrela vai justamente subir num palco que já é a vitória, digamos assim, do mundo do Apolo, quando se cria um palco e a pessoa que vai cantar e vai se destacar ali naquela manifestação artística já virou um artista, virou alguém que é diferente de todo mundo, né? Então essa separação, é isso que Nietzsche percebe, né? Ela vai se dando aos poucos. Agora, mesmo quando ela vai ocorrendo, quer dizer, o lado dionisíaco que vai subindo para o palco, qual que é? É o lado justamente da destruição, da música, né? Dessas manifestações da vontade mais profunda. Quer dizer, mas já se apresenta na forma de um mundo da imagem, no qual o indivíduo está esfacelado, mas a gente sabe que ele não está esfacelado, ele é simplesmente um ator, né? Ele é uma persona, né? A palavra que a gente usa, ele é um ator, é uma máscara, né? Que é o próprio Dionísio, na verdade, que está sobre o palco e sofrendo todas aquelas dores. Então, o Édipo, quem que era o Édipo? O Édipo era uma máscara, era um Dionísio personificado lá num personagem que era o Édipo, que sofria todas aquelas dores que são características dessa destruição dos sujeitos. Né? No fundo, quem sofre não é o Édipo, quem sofre é o deus Dionísio, que está ali representado por um personagem, né? Por uma interpretação teatral. E o coro continua sendo seu fiel servidor, só que já é um coro que sobe para o palco, já não é mais todo mundo da cidade, né? Então ele vai percebendo essa migração. E aí, como vai existindo essa migração, quer dizer, qual que é a tese primeira, né, que o Nietzsche comprova nesse caminho aí, né? A tese dele, então, é de que a tragédia ela nasceu desse espírito dionisíaco dos coros primitivos e acabou sobrevivendo na própria tragédia na parte musical. Então a música, né, é de onde nasce essa manifestação artística que consegue fundir Dionísio com Apolo, e por isso, então, né, a origem da tragédia é a partir do espírito da música. Quer dizer, as palavras elas não conseguem ter a mesma profundidade que a música consegue ter, porque a música ela consegue projetar na tela, projetar no palco
a própria vontade, aquilo que há de mais destrutivo, de mais denso, né, do ponto de vista dos acontecimentos, né? Então, na música, é, é alguma coisa muito mais profunda, uma coisa muito mais sentida, né? Quer dizer, é uma coisa que acaba até rompendo com o Apolíneo em certos momentos, né? Quer dizer, tem momentos que a música ela toca uma dissonância, né? Dissonância o que que é? É um som que entra quadrado no ouvido, que incomoda, né? Por que tem uma dissonância? Não, porque daqui a pouco ela vai se resolver numa harmonia. Aí a gente vai falar, ufa, a dissonância acabou, né? Acabou a desafinação. A partir de agora a gente tem uma música afinadinha, né? Então toda essa dinâmica, né, que ele vai trabalhando a partir dessa dualidade, desse estado de bebedeira, né, com um estado em que essa bebedeira se torna obra de arte e aí ela se torna inofensiva. Tá? É um pouco isso. No ambiente controlado da arte, ela se torna inofensiva. Essa que é a junção interessante de Apolo com Dionísio, né? Só que, por outro lado, o que ele vai dizer? Apolo sozinho é um chato, entendeu? É um cara tocando lira com uma história que não tem graça, que não tem tensão, que não tem drama, que não tem, né, os plots que eles dizem do cinema, assim, que não, né, as grandes tensões, né? Pô, o cara tá com a mãe e tal. Então, falta no Apolo sozinho alguma coisa que é o legal do filme, né? É o legal da apresentação teatral. E aí, esse legal, quem entra com essa parte é o Dionísio, né? Que é a parte da dor do Édipo, o sofrimento do Prometeu, né? Prometeu é um mito do cara que roubou os deuses gregos e trouxe o fogo para o homem, né? Então ele cometeu um pecado terrível de roubar os deuses para trazer uma coisa divina, que é o fogo, para a humanidade. E aí, por esse motivo, ele foi condenado pelos deuses olímpicos a ser devorado diariamente. Tem um abutre lá que vai lá e come o fígado dele. E como o fígado é um órgão que regenera, no dia seguinte ele tem fígado de novo. Aí vai lá, de novo, o corpo, até o final dos tempos ele vai ficar comendo o fígado do cara, né? O pecado de Adão, a mesma história. Quer dizer, tem sempre alguém que ultrapassa os limites do humano. Faz alguma coisa que não devia ter feito. Foi lá e pegou a maçã que não devia comer e comeu, né? Então, esse pecado, essa dor, esse sofrimento é o lado dionisíaco da humanidade. E a música, quer dizer, quem melhor representa essa vontade, né? Essa força destrutiva que está associada ao sofrimento, à dor, ao pecado, né? Então, a música, ela consegue criar na gente uma sensação intimista, assim, de dor, né? Eu estava falando um pouquinho antes de vocês chegarem para o Matheus que o Nietzsche, ele era filho de pastor, neto de pastor, e quase que ele foi pastor luterano também, protestante, né? E nessa época, quer dizer, a música para eles tem uma importância fundamental, porque acho que até já comentei com vocês na aula do Schopenhauer, né? Quer dizer, a música do Johann Sebastian Bach, né? É aquela música intimista da igreja, né? De você entrar naquela dor, assim, e de ter aquela coisa assim, né? A música de hoje, o Salmo, o que está dizendo? Não, está dizendo de Pedro ter negado 3 vezes Jesus depois que ele foi preso, e Jesus tinha falado para o Pedro, olha, você vai me negar 3 vezes hoje antes do galo cantar. E o Pedro fala, não, imagina que eu vou negar o senhor, meu mestre, meu querido, meu amado e tal. E batata, ele nega 3 vezes. Então o Bach, ele cria, né, uma cantata com a dor do Pedro, né, depois que ele nega a 3ª vez, ele desaba, assim, porque ele fala, porra, mas Jesus me falou tudo isso, eu falei que não ia fazer e eu fiz, né? Então é uma dor interna, assim, de ter percebido que fez a coisa toda errada, mesmo podendo evitar, né? E antes, né, garantindo para Jesus, não, eu não vou te negar, não vou te negar. E na hora do vamos ver, ele nega, né? Por quê? Porque se não negasse, ia ser morto, ia ser destruído, né? Então, essa coisa dessa tragicidade, né? Desse drama, dessa dor, né? Então, um pouco essa perspectiva do Nietzsche. Ele chama atenção numa passagem que eu não vou perder muito tempo aqui, de que como isso não tem nada a ver com a subjetividade, né? Que digamos assim, é a dor do artista que está sofrendo quando ele faz uma música que foi traído pela mulher e tal. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a música lírica, né? Que essa é ruim, é kit e tal. Não.
Isso aí já está numa fase que o Nietzsche já acha que é a decadência da arte. Quando o Ésquilo e o Sófocles, para eles, são o auge da tragédia, o apogeu. Né? O Eurípides já é um autor de tragédia que ele é decadente. Por que ele é decadente? Né? Ele vai dizer porque Apolo cresceu demais, entendeu? E expulsou Dionísio do palco. Então, a tragédia do Eurípides ela é toda cerebral. Quando começa a peça, vem um cara que se destaca do coro, que é um narrador, e ele conta para a gente, fala, olha, isso aqui é a tragédia da Medeia, que vai matar os filhos, porque ela ficou brava com o Jazão, porque o cara aprontou com ela, e não, entendeu? O cara ele conta a história inteira antes da peça começar. E aí o Nietzsche se pergunta, pô, se eu já conheço a história, para que eu vou assistir a peça, sabe? O cara estragou a piada, sabe? O spoiler, né? O cara deu o spoiler da peça inteira, mas por quê, né? Porque o Eurípides achava que, conhecendo a história antes, quando a história rolava no palco, o público ia entender melhor. Então já é um autor didático, sabe? Já é um autor que quer educar o público, que quer levar a cabeça do público para onde ele acha que tem que ir, né? Então ele é um homem socrático, vai dizer o Nietzsche. Ele é um teórico, né? E justamente aí começa a crítica dele a toda a filosofia, né? Ele vai dizer, olha, o Sócrates é um homem teórico, ele acredita que o pensamento é capaz de atingir o mais profundo dos abismos do ser e até mesmo de corrigi-los. E o que ele vai dizer? Que o Sócrates, no fundo, ele é um bobo, porque ele é um apolíneo ingênuo, né? Do mesmo jeito que eu falei agora há pouco para vocês, que o Apolo em excesso ele gera ingenuidade, né? Quer dizer, o Sócrates é exatamente isso, é um mundo da ingenuidade, né? Onde a relação, na verdade, ele não é nem Apolo, ele é uma coisa bastante pior do que o Apolo. Ele é o pensamento teórico que, quando entra no palco, ele mata a arte inteira, ele mata o Apolo e o Dionísio juntos, né? Ele vai chamar o Sócrates de um demônio que afastou Dionísio dos palcos, porque a arte grega vai entrar numa decadência a partir daí e a tragédia vai acabar. Depois de uma geração, vai sumir enquanto gênero teatral. Uma coisa que era super importante, super interessante, vai desaparecer. E no cristianismo, naquela região toda lá, fase alexandrina, na fase da Idade Média, né, o teatro vai ser super mal visto, vai ser visto como uma coisa menor, horrorosa, né? Quer dizer, quem que vão ser os vitoriosos, né, dessa luta? Né? Vão ser a religião, vão ser a teoria, vão ser a filosofia racionalista, né? Quer dizer, a ciência, né? Tudo isso que, no fundo, vai acabar destruindo a boa arte, né? E criando uma espécie de arte kitsch, né? Esse termo kitsch é de uma arte ruim, sabe? De uma arte de péssimos atores, né? Esses atores que a gente tem agora na televisão, na Globo, eles são péssimos, né? Eles conseguem destruir as cenas, às vezes tem um enredo ali, uma história até interessante, mas quando o ator começa a interpretar, a interpretação dele é tão ruim que você fala assim, porra, mas por que esse cara tá fazendo isso? Ele tá destruindo o papel. Ah, não, mas é porque o valor hoje qual que é? É um valor apolíneo, então a atriz é bonitinha, né? Ela tem um rosto que fotografa muito bem na televisão. Então eles mantêm a atriz por causa daquilo, aquela Manuela lá e tal. Ela é uma péssima atriz, entendeu? Mas é bonitinha, não sei o quê. Então mantém aquela pessoa fazendo o papel, né? Então, para o Nietzsche, isso é destruição da arte, assim, né? Agora, o que acontece? Eu vou ter que dar uma resumidona, assim, porque realmente é muita coisa, né? O que acontece no final desse trabalho do Nietzsche, ele percebeu o quê? Que justamente nessa tradição que veio do Bach, depois passa pelo Beethoven, né? E chega no Wagner, que eu já tinha falado para vocês também na aula passada, quer dizer, é uma tradução alemã que ressuscita o trágico por intermédio da música dentro da ópera. Essa é a grande tese dele, né? Então está havendo, na época do Nietzsche, segundo ele, nessa primeira fase, uma ressurreição do trágico, na forma do drama musical do Wagner. O Wagner, ele é um autor importantíssimo da história da música. Ele é o primeiro cara que obriga as pessoas a entrarem na peça de teatro e fecha a porta do teatro, a partir de agora ninguém mais entra. Até a época do Mozart, a ópera, ela era no meio do boteco, assim, aí tinha gente bebendo, tinha gente gritando, dando risada, gente entrando, gente saindo, né?
O Wagner não, ele baixa uma normatividade, ele fala, não, começou a peça, ninguém mais entra. Né? Ele cria o que se chama da tragédia musical, que é uma obra, às vezes, que demora 3 horas e não tem intervalo. Ela vai direto, é uma música só que vai e não para, o tempo inteiro aquela música rolando, é um grande drama musical, né, que ele chamava de obra de arte total. Então tinha música, tinha teatro, tinha poesia, tinha um monte de coisas misturadas e tal, né? Então, enfim, é um autor que o Nietzsche acha, ele adora o Wagner, faz um elogio imenso ao Wagner nessa obra, e ele acha justamente que o Wagner está trazendo, né, para a cultura alemã esse renascimento daquela cultura trágica original grega, né? E que a ópera, antes do Wagner, justamente era um desvio totalmente equivocado, porque fizeram uma leitura da música grega que está totalmente fora, efetivamente, do que deveria ser, né? Então, só para fechar assim, é uma homenagem ao Wagner, né? Aí por outros motivos, assim, porque na verdade o Hitler gostava muito, mas o Wagner não tem nada a ver com isso. O Wagner morreu em 1880 e pouco, né? O Wagner não tinha nada a ver com isso, né? Mas enfim, depois ele é apropriado pelos nazistas e tal, porque o Nietzsche, com essa coisa dele de valorizar esse instinto de morte, essa coisa da coragem, da força, do homem nobre e tudo mais, quer dizer, isso também abriu a margem para certas interpretações da obra dele, que deturparam, evidentemente, a obra dele e levaram essa obra para o gênero do antissemitismo, de fomentar valores do nazismo, de uma espécie de... essa coisa que eu falei para vocês, que o Wagner ressuscita a música clássica, né? Isso aí foi lido como uma coisa da nacionalidade alemã, da raça alemã e tal, enfim. Mas são leituras que, infelizmente, deturparam muito Nietzsche. Ele, depois que vai para a clínica, a irmã dele toma conta de todos, um grande volume de originais, de anotações, rascunhos, obras que ele não tinha publicado e que ele estava estudando ainda para publicar, e ela faz uma edição, enfim, o pior não foi nem a edição, porque parece que ela não deturpou tanto assim, né? Mas o pior era a leitura que se fazia da obra do Nietzsche, puxando sempre para esse lado do antissemitismo, do nazismo, e o motivo desse é porque a irmã do Nietzsche era casada com um pré-nazista assim, do século XIX, né? Que justamente vai tentar levar a obra do Nietzsche para esse canto aí, tá? Enfim, e aí o Nietzsche ele fica durante muito tempo associado ao nazismo, né? Existe uma forte apropriação da obra dele por parte do nazismo, até os anos 60, quando os franceses retomam os originais das obras do Nietzsche e reeditam obras completas do Nietzsche e tudo mais, e aí fazem uma leitura mostrando que, na verdade, o Nietzsche não tinha nada de antissemita, nem de nazista, que a questão dele era uma outra questão. Era uma questão de se contrapor, né? Isso eu já falei para vocês, a filosofia mais teórica, e dizer que tinha alguma coisa muito interessante na arte que oferece coisas que a filosofia lógica, formal, não é capaz de dar, né? Então ele valoriza demais a estética como um instrumento de produção filosófica, de pensamento filosófico e coisas desse gênero aí. Pessoal, tranquilo?